varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Se inscreva nos nossos canais, acompanhe nossos vídeos. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. Isaías, o primeiro livro profético, a santidade de Deus. Isaías, a santidade de Deus. Então, hoje nós continuaremos. Se fosse lendo, se fosse contar só como Isaías, nós são 3, primeiro, segundo, terceiro Isaías, né? Seria o número 29, o 29º livro do Antigo Testamento. Mas, como nós estamos contando separadamente, livro a livro, primeiro, segundo, terceiro, livro a livro, né? Então, o primeiro livro profético é 1 Isaías, né? E o 29º, número 29 do Antigo Testamento, 1 Isaías. Hoje nós continuaremos a leitura do 1 Isaías, na sua sétima parte, apêndice histórico, sua parte número 7, apêndice histórico, no seu capítulo 37, em todos os seus 38 versículos. Vamos ver aqui exatamente, vamos para a leitura de hoje. 1 Isaías, capítulo 37. Ao acabar de ouvir tudo isso, o rei Ezequias rasgou suas próprias roupas, vestiu-se de pano de saco e foi para o templo de Javé. Mandou Eliacim, o administrador do palácio, o escrivão Sobna e os sacerdotes que eram os seus conselheiros, todos vestidos de pano de saco, procurarem o profeta Isaías, filho de Amós. Essa pronúncia aqui é Eliacim, porque é escrito assim, Eliacim, né? Então, Eliacim poderia ser a pronúncia com S, né? Eliacim. Mas aqui tem um C, então as pronúncias são iguais. Tanto, seria Eliakim se fosse com K, não é? Então, Eliacim a pronúncia. Então, vamos. Então, vamos continuar aqui a leitura, né, do capítulo 37. Vamos iniciar aqui. Ao acabar de ouvir tudo isso, o rei Ezequias rasgou suas próprias roupas, vestiu-se de pano de saco e foi para o templo de Javé. Mandou Eliacim, o administrador do palácio, o escrivão Sobna e os sacerdotes que eram os seus conselheiros, todos vestidos de pano de saco, procurarem o profeta Isaías, filho de Amós. Disseram a Isaías: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, castigo e humilhação. Chega a hora da criança nascer, mas falta força para dar à luz. Tomara que Javé, seu Deus, tenha ouvido o que falou o funcionário que o rei da Síria mandou para insultar o Deus vivo. E assim Javé, o Deus de você, o castigue pelas palavras que tenha ouvido. Faça uma oração em favor do resto que ainda vive. Quando os funcionários do rei Ezequias chegaram onde estava Isaías, ele lhes deu esta resposta: vocês irão falar ao seu senhor da seguinte maneira: assim diz Javé, não fique com medo por causa das palavras com que os servos do rei da Assíria injuriaram você. Eu vou colocar nele um espírito de medo. Ele voltará para a sua terra logo que ouvir um boato, e eu o farei morrer à espada. Primeiro tópico do capítulo 37 do livro do 1 Isaías, a vitória de Javé.
O funcionário do rei da Síria voltou e encontrou o rei lutando em Lebanon, pois tinha ouvido falar que o rei se havia afastado de Laquis, pois o rei tinha recebido a notícia de que Tarassa, rei da Etiópia, não é Tarassa, não, é Taraca, né? Taraca, rei da Etiópia, saíra em guerra contra ele. Senaqueribe tornou a mandar mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, que o seu Deus, em quem você confia, não o engane, dizendo que não vai entregar Jerusalém nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu falar da maneira como os reis da Síria trataram todos os países, condenando-os à destruição total. E você será que vai escapar? Por acaso os deuses das nações que meus antepassados destruíram puderam livrá-las? É o caso de Gozã, de Arã, de Recefe e dos Edenitas que povoavam Tel-Bassar, onde está o rei de Emate, e o rei de Arfade, e o rei de Lair, onde estão os reis de Sefarvaim, de Ana, de Ava. Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros, leu e foi para o templo de Javé. Aí Ezequias abriu a carta na presença de Javé. Ezequias fez então a Javé esta prece: Javé dos exércitos, Deus de Israel, sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos do mundo, tu fizeste o céu e a terra. Fique atento o teu ouvido, Javé, e escuta. Abre os teus olhos, Javé, e vê. Ouve tudo o que Senaqueribe manda dizer para insultar o Deus vivo. É verdade, Javé, os reis da Síria eliminaram à espada todos os países com seus territórios inteiros. Ele queimou todos os seus deuses porque não são deuses, mas coisa produzida pela mão do homem, objetos de madeira ou de pedra que puderam ser destruídos. Agora tu, Javé, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos do mundo saibam que tu, Javé, és o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz Javé, Deus de Israel, já que você dirigiu sua prece a mim por causa de Senaqueribe, rei da Síria, aqui está a mensagem que lhe manda Javé. A jovem filha de Sião despreza você. Ela zomba de você, atrás de você a filha de Jerusalém abana a cabeça. A quem você desafiou e insultou? Contra quem você ergueu a voz e levantou os olhos para o alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de seus servos você insultou o Senhor, dizendo: com a multidão dos meus carros eu subi ao topo dos montes, até aos lugares inacessíveis do Líbano eu lhe cortei os mais altos cedros e os mais belos ciprestes, cheguei ao seu ponto mais alto, aos seus bosques mais fechados, eu mesmo furei o poço, eu mesmo bebi a água estrangeira. Com a sola do meu pé eu saquei todos os rios, com a sola do meu pé eu sequei todos os rios do Egito. Por acaso você nunca ouviu dizer? Desde há muito tempo eu decidi, nos tempos antigos o preparei e agora o realizo. Você, a sua parte, era fazer das cidades fortificadas um montão de ruínas, deixar seus habitantes de mãos atadas, morrendo de medo e vergonha. Eram como erva dos campos, grama dos prados, capim no telhado, queimado pelo vento leste.
Eu sei quando você se senta e se levanta, quando entra e quando sai, já que você me odeia e sua arrogância chegou aos meus ouvidos, eu vou prender uma argola no seu focinho e um freio na sua boca para o levar de volta pelo mesmo caminho que o trouxe até aqui. Isto servirá de sinal para você, Ezequias. Este ano comerão do que nascer sem plantar, no ano que vem do que brotar sem semear. No terceiro ano, porém, vão semear e colher, plantarão vinhas e comerão seus frutos. O resto que sobrar da casa de Judá criará raízes debaixo do chão e dará frutos por cima. Pois de Jerusalém deverá sair um resto, os sobreviventes do monte Sião. O zelo de Javé dos exércitos fará isso. Assim diz Javé sobre o rei da Assíria: ele não vai entrar nesta cidade nem atirar uma só flecha, nem se armar de escudo e nem mesmo se entrincheirar contra ela. Voltará pelo caminho por onde veio. Nesta cidade ele não entrará. Oráculo de Javé: eu mesmo vou proteger esta cidade a fim de salvá-la por minha causa e também por causa do meu servo Davi. Nessa mesma noite, um anjo de Javé feriu no acampamento dos assírios 185.000 homens. De manhã, ao acordar, eram só cadáveres que havia. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi-se embora e voltou para Nínive, e aí permaneceu. E uma vez, quando ele estava de bruços fazendo sua adoração no templo do seu deus Nesroque, seus filhos Adrameleque e Sarassar o assassinaram à espada e em seguida fugiram para o país de Ararate. O outro, seu filho Assaradom, reinou em seu lugar. Explicações do capítulo 37, versículo 8 a 38. Esta segunda versão dos mesmos fatos apresenta mais claramente ainda o confronto entre o poderoso rei pagão e o Deus Javé que protege Jerusalém. O triunfo é de Javé, o exército bate em retirada por causa de uma epidemia, e Senaqueribe tem fim trágico. Então, nós concluímos, né? Justamente aqui, vamos repetir aqui as explicações, capítulo 36, versículo 1 a capítulo 37, versículo 7. Em 701 a.C., Senaqueribe invade a Judéia e está para cercar Jerusalém. O porta-voz do exército assírio propõe rendição. A narrativa apresenta-se como desafio a Javé, Deus de Israel, fazendo um confronto das forças humanas e idolatrias com a fé e com um único Deus vivo. O profeta que afirma a confiança em Javé acima de todas as alianças humanas responde: não tenham medo. Versículos 37, 8 a 38. Capítulo 37, versículos 8 a 38. Esta segunda versão dos mesmos fatos apresenta mais claramente ainda o confronto entre o poderoso rei pagão e o Deus Javé, que protege Jerusalém. O triunfo é de Javé, o exército bate em retirada por causa de uma epidemia, e Senaqueribe tem fim trágico. Concluímos hoje a leitura do capítulo 37 e as explicações do mesmo. Voltaremos no próximo vídeo com o capítulo 38. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.